Olá, tudo bem? Nós estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre um tema que possivelmente você já passou na sua vida e todos nós, sejam cristãos ou não, nós passamos. E o tema é como superar a ansiedade e o medo. E, como eu disse, seja você um cristão ou não cristão, todos nós temos que o tempo todo superar a ansiedade e o medo. A diferença é que quando nós temos Cristo Jesus na nossa vida, nós conseguimos superar a ansiedade e o medo, né? Quando nós não temos Cristo Jesus na nossa vida, se torna muito mais difícil essa superação. E para que a gente possa tratar sobre esse tema, nós vamos fazer a leitura de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 2, que diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. Disse: Ah, Senhor, Deus de nosso Pai, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do povo de Israel, e não a deste para sempre a posterioridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e nos ouvirás livremente. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permite a Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós, e não saberemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estavam em pé diante do Senhor, como também suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então, para nós falarmos sobre como superar a ansiedade e o medo, nós vamos falar primeiramente sobre essa história de Judá. O versículo sobre essa história de Josafá. Josafá, ele começa dizendo assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Então a primeira coisa que nós devemos fazer quando o medo vem é buscar ao Senhor. Josafá, ele teve sim medo, e o medo é comum. Nós, nas nossas emoções, nas nossas fragilidades, ainda que tementes ao Senhor, ainda que busquemos ao Senhor, nós muitas vezes temos medo, muitas vezes nós ficamos ansiosos com determinadas coisas. Isso se dá por conta da nossa condição humana, porque por nós sermos humanos, muitas vezes somos conduzidos pelas emoções, e essas emoções muitas vezes são frágeis. Mas a diferença está no confiar em Deus. E é por isso que eu disse que aqui no início, você pode ser cristão ou não, nós passamos por ansiedade e medo. Mas a verdade é que o cristão que passa por uma ansiedade, por um medo, ele sabe que Cristo Jesus está com ele e ele busca nele. Então eu queria repetir de novo esse versículo que ele diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Então olha só, ele teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor e logo ele apregoou um jejum. Quando o medo vem, quando a ansiedade vem, qual é o nosso posicionamento? Muitas vezes nós não temos coragem de tirar determinados alimentos, de ficar em jejum,
Porque a gente pensa, bom, eu vou ter que ficar sem comer o dia inteiro e são tantas coisas que eu gostaria de alimentar. Mas a gente começa a ver que um cristão, ele está tão firmado em Deus quando ele começa a ter uma capacidade de destronar o seu trono. E foi o que Judá lhe fez. Josafá fez o seguinte, ele falou, olha, eu estou com medo. No entanto, eu tenho um Deus em que eu posso confiar. E logo ele apregou um jejum a toda Judá, e toda Judá se põe em jejum. E olha só, ele continua, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, diga, Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Olha, ele sabia que ele precisava buscar a ajuda do Senhor. Ele teve medo, mas quem poderia ajudar? Josafá era o Senhor, o Deus de todos os exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. E essa foi a postura dele. Continuando, ele disse, Senhor Deus nossos pais, porventura não és tu nos céus? Não é tu também que dominas sobre todos os reinos do povo? Na tua mão está a força e o poder, e que há e que te possa resistir. Então, porventura é o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então, olha, ele sabia que existia um medo eminente sobre a sua vida, mas ele confiou em Deus. E nós devemos confiar em Deus. Existe um salmo que diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor. Então, eu não sei se hoje você tem passado por uma ansiedade, talvez por um medo, mas saiba que o Senhor é conosco. A palavra de Deus também diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, ainda que você esteja paralisado pelo medo, ainda que você esteja chorando com dificuldade, saiba que o Senhor está contigo. E aí a gente vai continuar esse estudo. Para a gente continuar esse estudo, a gente vai se basear agora em Filipenses capítulo 4, versículo 2 a 8, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam da mesma mente no Senhor, e admoesto-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e também com Clemente e com outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja o vossa moderação notória, e todos os homens, e o Senhor está próximo. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo pela oração e súplica, com a ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, nós já trouxemos uma breve introdução através de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3 ao 12. E agora nós vamos destrinchar a nossa aula, trazendo como base esse texto. Perceba que, inicialmente, o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação, e ele está trazendo uma exortação que se refere a duas irmãs que possivelmente estavam brigando, estavam desentendendo, e por algum motivo isso estava causando uma ansiedade, uma coisa bem ruim no meio daquela igreja. E ele fala, portanto, meus irmãos, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que são duas mulheres, que sejam da mesma mente no Senhor. Então, a primeira coisa, quando existe um problema, uma dificuldade, nós precisamos identificar e qual é a causa do problema. E foi isso que o apóstolo Paulo ele fez. Eu estou identificando qual é a causa do problema, e a causa desse problema é que há um desentendimento, há uma briga, há uma confusão entre duas irmãs. Então vamos conversar e vamos tentar entender o que está acontecendo. E aí logo ele traz também uma solução, e ele fala, olha, irmãs, que sejam da mesma mente no Senhor.
Então, por que existe tantas brigas, tantas discussões, tantas divisões dentro da igreja? Porque talvez falta uma única mente no Senhor. E uma igreja que não tem uma única mente no Senhor, ela vai brigar mesmo, ela vai discutir mesmo, porque nem todos estão com a mente de Cristo Jesus. E aí ele fala, olha, vocês duas vão ter uma única mente em Cristo Jesus. Então, a gente percebe que quando a ansiedade vem, o medo vem, a gente precisa dar nome. Então, se a ansiedade ela veio sobre a sua vida, se o medo veio sobre a sua vida, nós precisamos parar, analisar e verificar de onde vem esse medo, de onde vem essa ansiedade. Foi o que aconteceu, com o rei Josafá. De onde vem esse medo? É de que alguém vai me atacar, é de que alguém vai destruir Israel, é de que alguém vai destruir Judá. Então de onde vem esse medo? Mas espera, meu socorro, ele vem do Senhor. Então, da mesma forma que eu identifico que existe um problema e uma causa para esse problema, eu preciso também trazer uma resposta para esse problema. E foi aquilo que não só Josafá fez, mas o que o apóstolo Paulo fez. Bom, Josafá, ele teve sim medo, mas ele confiou. Porque o Deus que ele confiou é um Deus poderoso. E ele se posicionou. Ele foi lá e apregoou um jejum a toda Judá, sabendo que a resposta viria de Deus. Agora a pergunta que eu te faço é: em quem você tem confiado no momento de ansiedade, no momento de medo? Quando o medo vem, quando a ansiedade vem, será que a nossa confiança ela permanece inabalável no Senhor? Eu não estou dizendo que em alguns momentos, em determinados momentos, você não vai ser uma pessoa ansiosa, você não vai ter medo, mas nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos entender que o Deus Supremo, Todo-Poderoso, o Deus superior, nele nós podemos confiar. Podemos confiar que Ele está à frente de absolutamente tudo. Então, o apóstolo Paulo também, por outro lado, ele percebeu que aquele problema entre duas irmãs estava causando algo que não era agradável, e ao mesmo tempo que ele percebeu que não era algo agradável, ele percebeu que estava causando possivelmente uma ansiedade em todo o corpo de Cristo. E aí ele falou, então qual é a causa da ansiedade aqui? E a causa da ansiedade era uma briga entre duas irmãs, era uma falta de concordância. E aí o apóstolo Paulo ele identifica qual é a causa do problema, e ao identificar é que ele vai atacar, é que ele vai fazer algo. E aí o que eu te pergunto novamente é: o que tem gerado hoje na sua vida ansiedade? O que tem gerado hoje na sua vida medo? O que tem gerado na sua vida essas duas coisas? O que tem te feito uma pessoa ansiosa? O que tem te feito uma pessoa com medo? O que tem te paralisado hoje? Se existe algo que tem te paralisado, se existe algo que tem te amedrontado, se existe algo que tem te colocado para trás, entenda que você pode confiar em alguém e o nome dele é Cristo Jesus. Então, saiba que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar nele porque nele há a resposta. Eu vi há um tempo desse atrás eu vi uma mensagem do Charles Spurgeon. Ele fala sobre ansiedade e aí é uma frase que ele fala. E aí ele coloca a seguinte coisa: a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz do hoje. Então, quando você está ansioso, o amanhã não vai mudar em nada por conta da sua ansiedade. Então, a sua ansiedade ela não vai fazer com que o futuro mude, a sua ansiedade não vai fazer com que o amanhã mude de posição. A ansiedade ela só esvazia
a força que você tem para lutar, a força que você tem para continuar e persistir no amanhã. Então, para pensar. Eu não posso ser movido pela ansiedade, eu preciso confiar em Deus e buscar no Senhor. O segundo ponto é considerar a ajuda de um irmão em Cristo. Então, talvez você esteja passando por um medo, talvez você esteja passando por uma ansiedade, e nós precisamos confiar em Deus e nós precisamos considerar uma ajuda de um irmão em Cristo. E o versículo 3, ele vai dizer justamente isso: e admoesto-te também a ti, o meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, olha só que bacana. Ele pediu para que elas fossem ajudadas. Então, no momento de ansiedade, no momento de angústia, no momento de dificuldade, quando nós estamos passando por determinadas coisas, nós precisamos considerar a ajuda de irmãos em Cristo. Muitos irmãos que podem nos ajudar. Talvez cada um tenha a sua própria história de vida, cada um tem os seus próprios desafios, cada um tem os seus testemunhos que são gerados diariamente. Mas pensa que quando nós somos um, e quando nós nos juntamos no corpo de Cristo, todos nós podemos nos aconselhar uns aos outros. Nós podemos nos aconselhar uns aos outros e vidas podem ser mudadas e tocadas e transformadas. Então, o que você carrega hoje que no passado pode ter sido um motivo de medo, de ansiedade, mas em Cristo Jesus você superou e você pode ajudar outros irmãos? E o que, por exemplo, outras pessoas passaram e você hoje está passando, mas aí você vê que outras pessoas em Cristo Jesus também passaram. Então você pensa, nossa, essas pessoas passaram, elas venceram, então eu posso vencer também. Então considere sempre uma ajuda no momento de ansiedade. Tem dias que é difícil. Tem dias que é difícil a gente não ter medo, tem dias que é difícil nós não sermos ansiosos, mas nós precisamos considerar a ajuda de pessoas mais sábias que já viveram mais do que nós e que têm muitas coisas a nos oferecer. E mesmo nós sendo pessoas tão sábias, talvez com muito conhecimento, pessoas mais velhas, ainda assim precisamos considerar que sempre existe algo para aprender. Às vezes existe algo a aprender de um bebê de colo, às vezes existe algo a aprender de uma criança, às vezes existe algo a aprender de um jovem. A verdade é que todos nós, o sábio é aquele que olha as oportunidades de aprendizado, de enriquecimento, de crescimento através de diversas vidas. E aí, continuando, tópico 3, que é alegrai-vos no Senhor. Então, olha, a ansiedade veio, e aí veio o medo, e aí eu preciso identificar qual é a causa desse problema, depois eu preciso atacar, depois de dar nome eu preciso atacar, e eu preciso buscar no Senhor, se necessário orar, se necessário jejuar, se necessário me consagrar, se necessário entrar em um propósito e pedir ajuda de irmãos que possam me ajudar no corpo de Cristo a vencer. E aí o terceiro é se alegrar. Talvez você esteja num momento de dificuldade, mas eu volto a dizer aquele versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então regozijai-vos sempre no Senhor. Seja nas dificuldades, seja nas tristezas, seja na angústia, seja o que estiver passando na sua vida. Você pode se alegrar no Senhor, confiar nele, entende? Então, quando a ansiedade vem, quando o medo vem, entenda que nós precisamos estar sempre nos alegrando no Senhor. Deus, eu não entendo porque eu estou passando por isso. Eu quero te dar um exemplo. Sexta-feira, eu entrei em jejum e eu fiquei o dia inteiro em jejum. E geralmente eu faço jejum de alimento e eu bebo só água e café sem açúcar. E eu não sei o que aconteceu, que nesse dia eu, pela tarde, comecei a ter palpitação no coração. E eu falei, Deus, e eu já tenho esse costume de tomar café, então não teria motivo para ser o café em si. Mas eu comecei a ter uma palpitação. E até comentaram assim comigo, é ansiedade. Eu falei, mas de onde vem essa ansiedade? Porque na minha cabeça não tem ansiedade nenhuma, o que está acontecendo? E aí eu fiquei tentando achar uma razão. Mas deixa eu te falar,
Ainda que eu não consegui no momento identificar uma razão para a ansiedade ou por aquela palpitação, mas por incrível que pareça, desde quarta-feira eu sabia que ia dar essa palavra de ansiedade. Então eu acredito que já na semana eu fui sendo testada acerca dessa palavra, e é assim que Deus faz nas nossas vidas. Então, naquele momento eu continuei elevando os meus olhos para o monte, como diz a palavra. Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Então, ainda que a ansiedade venha, ainda que ela até tente conduzir sua vida na questão física do seu corpo, confie em Deus e alegre-se no Senhor. Por nenhum momento eu fiquei chateada com Deus ou triste. Eu simplesmente procurei buscar ao Senhor, continuar meditando nele, e foi muito bom, né? Foi um dia que, inclusive, Deus ele foi se derramando de tal forma na minha vida, enquanto eu trabalhava, que quase que eu comecei a falar em língua. Então nós precisamos entender que o nosso socorro vem do Senhor. E a ansiedade, o medo, ele não pode nos tirar do Senhor. Alegrai-vos sempre, digo, alegrai-vos sempre no Senhor. Então ele repete 2 vezes, regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo, regozijai-vos, né? Regozijai-vos é alegrai-vos. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez eu repito, alegrai-vos. Então a palavra é essa, alegrai-vos no Senhor. Em quarto lugar, e possivelmente aqui já o último lugar, é confiar em Deus em oração. Nós precisamos confiar em Deus em oração. Sabe, Jesus, ele era o próprio Deus em forma de homem aqui na terra. E Jesus, ele nos deixou um exemplo muito grande de sempre viver uma vida de oração. Antes de pregar e depois de pregar, antes de exercer cura e depois de exercer cura, ele sempre orava. Ele tinha uma vida de oração. Então não existe e não há como eu dizer, eu sou cristão e eu não vivo uma vida de oração. É necessário viver uma vida de oração. Você realmente é cristão, então você precisa cada vez mais buscar uma vida de oração, uma vida agradável ao Senhor, uma vida que demonstre a sua gratidão ao Senhor, a sua alegria ao Senhor. Então veja bem, Cristo Jesus nos ensinou a orar. E não somente ele, mas todos os grandes heróis da fé, homens e mulheres de Deus da Bíblia, nos ensinaram a orar. Jó, quando estava passando por um momento de dificuldade, ele orava e ele falava com o Senhor. Então nós precisamos entender que todas as fontes de alegria estão no Senhor. Nós precisamos entender que mesmo diante da ansiedade e do medo, confie no Senhor e confie em oração. Então, essa precisa ser uma chave, uma verdade. Sabe, existem 3 chaves na vida do cristão que eu gostaria de falar de forma bem resumida. O que você precisa na sua vida? Oração, jejum e leitura da palavra. Que tipo de cristão eu sou se eu não tenho essas 3 chaves, sabe? Cristo, ele deixou um exemplo de uma vida de oração. E antes de finalizarmos, eu gostaria de trazer alguns versículos para concluir essa parte. Jó, capítulo 42, versículo 5. Então a gente vai fazer a leitura. Que diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, nós podemos dizer ao Senhor: olha, eu conhecia só de te ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, você quer viver cada vez mais uma entrega, uma profundidade na palavra, no conhecimento de Deus, você precisa viver uma vida de oração. Saiba que quando nós confiamos em Deus, nós oramos. Então, tá dando tudo errado, eu vou lá e oro. Eu vou dar mais um exemplo e agora eu vou até registrar, já tinha falado, mas ontem, depois de conseguir tirar minha carteira de motorista, que não foi fácil, foi só pela graça de Deus, e
A demonstração de que realmente foi pela graça de Deus, ontem eu acabei cometendo um erro muito bobo, que foi bater no carro no portão e deu um problema no portão, mas o carro não estragou e a cameraman que tá aí atrás agora machucou. Mas o que eu quero dizer, ela machucou, mas graças a Deus não foi algo mais sério. O portão vai arrumar, vai ter que pagar, amém. Mas por nenhum momento eu pensei em questionar o Senhor. E eu quero dizer que os problemas nas nossas vidas, eles podem vir e talvez causar uma certa ansiedade, um medo, mas a gente precisa sempre confiar no Senhor. E o exemplo que eu gostaria de dar é que na sexta-feira, antes de usar o carro, algo tinha falado no meu coração: unge o carro. E esse algo foi o Espírito Santo, uma direção do Espírito Santo. E eu simplesmente esqueci, eu não ungi. E eu paguei um preço por não ter ouvido o Espírito Santo e executado de imediato essa ação. Porque no dia posterior eu bati o carro. Só que assim que eu cheguei, depois dessa batida, eu falei: chega, vamos ungir esse carro. E assim eu orei. Então não pense, nós vivemos no mundo físico, sim. Existem a nossa vida, o nosso emocional, que muitas vezes tenta nos atrapalhar, mas pense que existe muitas coisas no mundo espiritual. Então nós somos físicos, mas nós também somos espirituais e nós precisamos sempre buscar no Senhor. Então nós devemos orar e orar sem cessar, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar. Nós precisamos ter essa vida de oração. E oração é confiar em Deus. Assim a gente conclui esse estudo sobre ansiedade e sobre medo, dizendo: olha, se você estiver ansioso, se você tiver medo, confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é um Deus extraordinário e Ele pode te curar e Ele pode acalmar o teu coração no meio dessa tempestade. Esse é o nosso estudo e nós ficamos por aí, te esperamos na próxima aula. Deus abençoe.